paz do Senhor, igreja do Senhor. É com alegria que nós estamos na casa do Pai, para que mais uma vez nós estarmos reunidos e louvarmos ao Senhor. E Ele lá do céu ordena a bênção e a vida para todos sempre, pode nos abençoar nessa noite. Talvez a bênção que você procure, o Senhor tem para te dar nesta noite. Então vamos estar clamando ao Senhor e iniciar esse culto em nome de Jesus. E gostaria de deixar um salmo para vocês. Estava pensando num salmo aqui, o Salmo 12, o 1 e o 2 e depois o 6. O Salmo 12, 1 diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Muito forte essa palavra, né? Uma palavra que remete cada um ao seu próximo, como está difícil de encontrar pessoas que têm lábios abençoados, lábios que abençoam, lábios que dizem coisas saudáveis. Mas olha o 6, o que ele diz aqui. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Que maravilha que a gente tem esse consolo. Muitas vezes nós, como seres humanos, somos falhos nas palavras, mas Deus não. Deus é fiel. As suas palavras são puras, são refinadas, são maravilhosas. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu gostaria, Senhor, de falar contigo, meu Pai. Dizer para Ti, Senhor, que nós somos falhos, Senhor. Somos dependentes do Senhor. Mas nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Estamos aqui para aprender e também para Te entoar louvores, Senhor. Te agradecendo pelos livramentos de hoje, Senhor. Louvando a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Porque se não fosse a Tua mão, Senhor, aonde nós estaríamos, Senhor? Mas o Senhor nos abençoou, nos purificou, nos deu vestes limpas e nos ajudou na nossa caminhada. Pai Santo de amor e de misericórdia, recebe, Senhor, os louvores que a Ti é devido, Senhor, que possam subir como um aroma suave diante da Tua presença, Senhor. Opera em cada um de nós, Senhor, porque só Tu tens as palavras refinadas, palavras puras, palavras que são sementes, Senhor, que vão nos nutrindo, vão transformando o nosso ser de dia em dia, aleluia. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Quanto mais difícil fica, Senhor, mais, Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua ajuda, ó Pai querido. Vem ficar com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, Senhor, e recebe os louvores que a Ti é devido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos estar cantando o Sonda-me, né? A paz do Senhor, irmãos. Hoje, de tarde, no meu trabalho, nós tivemos uma tarde bem turbulenta, onde as pessoas que entravam na loja não tinham paciência, né? E sabendo que eu tinha que trazer algo para a igreja hoje, no meu intervalo, eu conversei com Deus. E falei, Deus, eu não sei o que poder falar para os irmãos. E quando agora, vindo para casa, peguei o ônibus para vir para casa. E na frente da parada tem uma igreja, Deus e Amor. E tinha um pastor, um irmão pregando. E ele falava bem forte. E isso soou muito forte no meu coração. Ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E entrando dentro do ônibus, irmãos, entrou um rapaz. O ônibus estava bem cheio, então eu não consegui passar para trás. E entrou um rapaz, e ele falando, cheio de Deus, na verdade,
falando de Deus para o motorista, e ele falou realmente a mesma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, para ler esse salmo para os irmãos, e dizer que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. A gente pode passar por uns momentos turbulosos na nossa vida, mas sabemos que Deus está conosco, e Ele sempre vai dar-nos força para a gente poder prosseguir. E é um salmo bem conhecido, irmãos. Mas ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Que o Espírito Santo venha nos sondar. Pedimos a Deus que Ele venha nos sondar, que Ele venha nos encher cada vez mais com a graça e o poder dEle. Aleluia. Sonda-me, Senhor, me conhece, que eu transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me Um farol que brilha à noite, como noite sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa que acenda o altar. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. E em seguida vamos estar cantando o hino 305. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nas minhas mãos, Senhor, tem 75 nomes escritos aqui, Senhor. São necessidades, Senhor, são dificuldades, para nós coisas impossíveis, Senhor, mas para Ti, Senhor, nada é impossível, Senhor. Tu tens todo o poder nos céus e na terra, Senhor, e sobre o Teu nome, Senhor, não há outro nome maior, Senhor, porque o Teu nome é vida, o Teu nome é eficaz, Senhor. Ó Deus amado, são muitos problemas, necessidades, relacionamentos, Senhor, pedidos para salvação, para cura, para muitas coisas, ó Pai querido, mas nós colocamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo também pela vida da Maitê, Senhor, que o Senhor interveio com poder e autoridade, Senhor Deus amado, na vida dela, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Também nós clamamos a Ti, Senhor, a todos aqueles que vão ofertar, Senhor, abençoa, Senhor, o seu celeiro, Senhor, multiplica, Pai querido, dando, Senhor Jesus, da Tua graça, Pai. Tudo isso nós colocamos diante de Ti no nome do Senhor. Amém. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha.
são fiéis ao bom capitão, hão de recebê-la como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de recebê-la como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de recebê-la como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Então, se alguém está cansado aqui hoje, peça ajuda do Senhor. E Ele está aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer a leitura em Lucas, capítulo 1, do 1 ao 15. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 15. Ai, é Daniel. Desculpa, é Daniel, de 1 a 15. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e o experimentou por 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Amém. Vamos estar louvando o Senhor mais um louvor, e depois já vamos passar para a palavra. Os irmãos podem tomar assento. Amém. Alguns louvores para cantarmos juntos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Te louvamos, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Tua fidelidade é grande, Senhor. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Agora vamos escutar a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Somos, Senhor, carentes e desejosos de ouvir, Senhor, aquilo que pode transformar as nossas vidas, Senhor, os nossos pensamentos e a nossa maneira de agir, Senhor. Usa teu filho, pastor Ricardo, nas tuas mãos, Senhor, com sabedoria, unção do alto dos céus, Senhor, para que ele possa transmitir a tua palavra, Senhor, porque o Senhor já tem colocado dentro do seu coração, Senhor, que o teu Espírito Santo traduza a nós, Senhor, aquilo em que podemos e devemos mudar, Senhor, para continuar essa caminhada cada dia mais, Senhor, rumo a Canaã celestial, Pai, no nome perfeito de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor.
Aleluia. Vamos ficar em pé, por favor. E o Senhor abençoe a cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia para dois textos. O profeta Isaías, capítulo de número 39, versículos 6 e 7. Profeta Isaías, capítulo 39. Os irmãos se localizarem, este contexto aqui, esta história, se fôssemos ler do verso 1 em diante, fala da visita dos embaixadores de Babilônia que foram enviados a Jerusalém quando o rei Ezequias abre, e mostra e revela tudo que não deveria fazê-lo. Versículo 6, Isaías 39, 6. Verso 5. Então disse Isaías a Ezequias, Isaías o profeta, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias, preste atenção, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até, preste atenção, e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Senta, irmãos. Que coisa, né? Desde que aconteçam com os outros. Desde que aconteça com os outros. Que coisa forte esse texto, né? A gente percebe aqui uma indiferença de Ezequias. Os irmãos lembram que o nosso prezado irmão Josemar pregou aqui a respeito de Ezequias, né? Deus disse para ele, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele sabia que viveria 15 anos a mais, então tudo que o profeta está dizendo, pastor João, não vai acontecer nos meus dias. Não vai acontecer comigo. Então é boa a palavra do Senhor. O Senhor nos guarde, de termos assim uma visão indiferente. Desde que eu não sofra, se os outros sofrerem, que coisa, né? Eu quero destacar o versículo 7 para o tema que nós vamos prosseguir. Estamos falando sobre transforme o seu ambiente. Você é luz agora. Eu sou luz agora. Nós somos luz agora, né? E fomos chamados para transformar o nosso ambiente. Quero destacar o verso 7, que é profético. E até de teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Quinta-feira passada, nós iniciamos este tema, transforme o seu ambiente, você é luz agora, falando de José, né? Que José foi um moço que sofreu muito, bastante, né? Sofreu bastante, e se a gente fosse relembrar aqui, mas é uma história que eu penso que todos os irmãos ledores da Bíblia Sagrada conhecem. Esse moço sofreu desde bem jovenzinho, com 17 anos, foi alvo do ódio, da inveja, primeiramente dos irmãos. A inveja evoluiu para ódio, o ódio evoluiu para desejo de matar José, era o desejo dos irmãos. Eles finalmente resolveram não matá-lo e resolveram vendê-lo a uma caravana de ismaelitas que estavam vindo. Essa caravana comprou José e levou ele ao Egito e vendeu de novo.
Que coisa, né? Tenta entender o contexto e vamos juntos, amados, fazer um paralelo do sofrimento desses servos de Deus e do nosso sofrimento hoje, e fazer uma linha de comparação, né? Vamos procurar comparar o nosso sofrimento hoje e o sofrimento desses servos de Deus, e vamos tentar ver quem sofreu mais, certo? E vimos então sobre José, mas conforme estudamos, José, ao ser vendido para a casa de Potifar, que o levou para a sua casa, diz que ele lá, na casa de Potifar, fez a diferença. Ele transformou o ambiente e brilhou lá. A luz de Deus na vida de José, aleluia, glória a Deus, foi extraordinária na casa de Potifar. E aonde ele colocava a sua mão, diz a Bíblia que o Senhor abençoava. E ele viu, né? Potifar viu a bênção de Deus e o colocou como líder, né? Como mordomo de tudo que lhe pertencia. Sabemos que ele foi acusado injustamente, foi parar na prisão, mas lá na prisão, novamente, ele brilhou lá de novo. Ele brilhou, ele influenciou, ele transformou o ambiente da prisão. A Bíblia diz isso, né? E se tornou o líder dos presos, de formas, conforme vimos na quinta passada, o líder lá, né, que cuidava da prisão, né, fugiu o nome agora, me ajudem? Carcereiro mor, pastor João, isso mesmo, né? De nada ele tinha, assim, preocupação, porque José tomou conta de tudo lá, e ele ficou bem tranquilo. Que coisa extraordinária. Hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre um outro moço, né? Que transformou o seu ambiente. E se no Egito, irmãos, era ruim, era negativo, era pecaminoso, era um ambiente de idolatria, era um ambiente de falsos deuses, era um ambiente estranho, era uma língua estranha, era costumes estranhos, era tudo difícil para José lá. Para Daniel não foi nem um pouquinho diferente, certo? Então, volto a dizer, nós vamos falando aqui e você vai passando a limpo na sua mente aonde você trabalha, aonde você estuda, no meio dos seus parentes, na sua rua, seu vizinho do lado, alguém que incomoda você, que perturba você, um ambiente difícil onde você e eu e você convivemos, e vamos fazer comparações à luz da palavra de Deus, certo? Então, hoje então falaremos a respeito desse moço chamado Daniel. Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: uma vida toda no cativeiro. Guarde essa expressão. Daniel viveu praticamente uma vida toda no cativeiro. Os irmãos lembram quantos anos durou o cativeiro na Babilônia? 70 anos. 70 anos. Segundo os historiadores, Daniel foi para o cativeiro, foi deportado, foi levado para lá, para a Babilônia. Ele deveria ter entre 14 e 17 anos de idade. Era, portanto, um adolescente. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente olha para um adolescente, né? E vê as dificuldades de um adolescente. Vê as tentações de um adolescente, vê a fragilidade de um adolescente, vê a inexperiência de um adolescente e não vê a grandeza espiritual que um adolescente pode ter no Senhor. Não é verdade, irmãos? A gente tem essa tendência. Eu me lembro, irmãos, quando eu era adolescente na igreja, né, com 16 anos, e eu me lembro das pregações que se faziam para os adolescentes, para os jovens: fica firme,
Não ceda às tentações. Eu sei as lutas que vocês passam. É difícil, mas fique firme. Resista às tentações sexuais. Resista às tentações deste mundo que oferece para vocês tantas e tantas. Eram essas mensagens que a gente ouvia e estavam totalmente corretas, né? Porém, irmãos, a verdade é que Deus, quando toma um adolescente, quando toma um jovem, irmãos, ele vira um Daniel. Ele vira um José. Porque tanto José como Daniel, ambos tiveram grande sucesso na vida espiritual deles, dentro da mesma faixa de idade, aproximada. Eram adolescentes e eles foram vitoriosos e se tornaram ícones de Deus. Exemplo de Deus, é extraordinário. Não duvide de um adolescente verdadeiro, crente de verdade, que busca, nascido de novo, temente a Deus, porque Deus vai usá-lo de forma poderosa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas escutem, uma vida toda no cativeiro, né? 70 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos, ele ficou no cativeiro. Você consegue imaginar isso? Pense comigo. Ficar vivendo num ambiente como cativo, 70 anos. Às vezes a gente não aguenta pouco tempo num ambiente pesado, difícil, insalubre, né? E esse moço ficou 70 anos. Mas eu quero trazer aos irmãos aqui, não chega a ser uma curiosidade, né? Mas quase não se fala nisso. Existe uma fortíssima possibilidade de que ele se tornou um eunuco. Ele e os seus amigos, né? E para quem não sabe o que é ser um eunuco, né? A gente vai falar assim de forma bem simplificada e objetiva. Eunuco que teve os órgãos genitais removidos, parcialmente ou totalmente. Lembra o que nós lemos aqui? O que foi profetizado por Isaías? Os teus filhos se tornarão eunucos lá na Babilônia. E qual foi a resposta dele? Tudo bem, não é no meu tempo. Que coisa, irmãos. Volto a dizer, é impressionante isso, né? É impressionante isso. Então, os irmãos imaginem, tentem imaginar o contexto para esses jovens, né? E provavelmente Daniel, por ser o que ele foi, né? Por ser o que ele já era lá quando chegou, por ser muito crente ao chegar lá, por ser um moço de Deus, conhecedor da palavra, provavelmente ele já tinha esse pré-conhecimento dessa profecia de Isaías. E quando chegaram lá com seus amigos, já preveram. É uma possibilidade muito forte, irmão. Volto a dizer, não estamos afirmando. Mas segundo os melhores comentaristas aqui, muito provavelmente eles foram sim eunucos. Tanto é que o rei os entregou a Aspenaz, diz o verso 3 aqui. Abra a sua Bíblia comigo, Daniel 1, tá? Daniel 1, fique aberto aí em Daniel, nós vamos nos recorrer bastante. Aqui, Daniel 1 e 3, diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Ora, fica muito óbvio aqui, né? Que se Aspenaz recebeu o encargo de trazer jovens, provavelmente eles se tornariam eunucos. É uma lógica muito forte. Volto a dizer, nós não afirmamos, mas é uma possibilidade muito forte isso. Então, os irmãos imaginem um jovem com toda a vida, com pensamentos futuristas, né? De ter uma esposa, de ter uma família, e é levado para um estado de cativeiro, certo? E além disto, além de um estado de cativeiro já ser algo terrível, eles ainda se tornaram
eunucos, certo? Então, isto é muito forte, para os irmãos entenderem a situação de Daniel. E como este moço, irmãos, como esse moço conseguiu sobreviver fisicamente, preste atenção, conseguiu sobreviver junto com seus companheiros, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. E psicologicamente, emocional, psicológico, certo? Como conseguiu ficar todos esses anos e não morrer fisicamente, e não morrer espiritualmente, e não abandonar o Senhor, e não ter pensamentos do tipo, ora, eu sou um jovem, Deus permitiu vir para cá, eu não vou ser mais crente, olha o que aconteceu comigo, olha que situação eu estou. Irmãos, nós não vemos Daniel evoluindo, nós não vemos Daniel regredindo, nós não vemos Daniel se desviando, nós não vemos Daniel definhando, nós não vemos Daniel murmurando. Você pode ler todo o livro de Daniel, você não encontra Daniel tendo discursos negativos. Pelo contrário, Daniel se revela, glória a Deus, como um gigante de Deus no ambiente mais insalubre de todos. Isso é forte, irmãos. Eu não estou dizendo, escutem, não estou dizendo que isso é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que isto é muito fácil de resolver, mas o que eu estou dizendo é o que a Bíblia está dizendo. O que eu estou dizendo é o que Deus pode fazer na minha vida e na sua, para que nós venhamos a sermos um Daniel na nossa geração. Eu repito, como eu sempre digo, Bíblia pura, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo, não é um pensamento meu. Não estamos subestimando ninguém aqui. Tanto é que todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia mostra para nós? É possível nós sermos vencedores em ambientes difíceis ou não é possível? Vamos ver então. Repito, uma vida toda no cativeiro. Temos aí Daniel 1:6, né? Daniel 1:6, fique aberto comigo. Interessante uma curiosidade aqui. E entre eles, porque fala dos jovens, né? Que foram escolhidos de Israel, dos hebreus, e levados para a Babilônia. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre as características desse processo seletivo, mas eu já antecipo o seguinte. 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Preste atenção nesse detalhe. E entre eles. O que significa isso? Significa, irmãos, que além de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, havia outros jovens hebreus que foram levados para lá. Interessante, né? E fica uma pergunta. Esses outros jovens hebreus, que também foram selecionados com eles, não aparecem aqui influenciando. Ou influenciaram anonimamente. Tem gente que trabalha no palco, tem gente que trabalha atrás do palco, dando suporte. A Bíblia não fala, a Bíblia silencia, mas a Bíblia revela isso, que havia outros, entre eles havia outros. Interessante, né? Bem, Daniel, amados irmãos, foi escolhido no processo seletivo para assistir no palácio, porque preencheu os requisitos. Quais eram os requisitos, né? Daniel 1:4, diz aqui, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento,
e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Nós sabemos, irmãos, que na cultura judaica, o aprendizado começa cedo, né? Já com 12 anos, o hebreuzinho, né? A criança judia, ela já é vista como uma pessoa adulta para o sistema religioso, a partir dos 12 anos, né? Nós vamos lembrar essa referência que a Bíblia fala a respeito de Jesus, com 12 anos, né? Ele estava lá no templo e ele fazia cada pergunta para os rabinos da época, que eles ficavam de boca aberta. A sabedoria, né, de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em sabedoria. E Daniel, irmãos, não era diferente com seus colegas. Apesar da pouca idade de adolescência, o salto da cultura que eles tinham no sentido completo da palavra, eles tinham cultura secular, eles aprendiam sobre tudo, irmãos, e sobretudo eles recebiam o ensino do Deus de Israel, da lei de Israel, do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente fica olhando e Deus às vezes permite, né? A gente se meter em lugares tão complicados e às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou aqui? Né? Por que eu estou? Meu Deus, eu poderia estar em outro lugar, um local teoricamente melhor, mas guardem isso, irmãos amados. Aonde Deus permite eu e você estarmos, é porque Deus tem uma missão conosco. Deus tem uma obra conosco. Não é acidente, não é erro do Senhor, né? Deus não nos esqueceu num local aparentemente não muito bom, segundo o nosso conceito, segundo a nossa visão, né? Às vezes a gente, Senhor, se dependesse de mim, eu estaria trabalhando num lugar melhor, eu estaria congregando em outra igreja, eu nasceria em outra família, Senhor, se dependesse de mim as coisas seriam diferentes. Irmãos, nós estamos exatamente aonde deveríamos estar, e Deus tem uma obra conosco aonde estamos plantados. Amém, irmãos? Glória a Deus, que maravilha. Você pode dar glória a Jesus? Coisa boa, que coisa, né? Então vemos aqui que Daniel foi escolhido no processo seletivo para assistir no palácio porque preencheu os requisitos. Ele era de linhagem nobre, certo? Ele era de linhagem nobre. Ele não tinha defeito físico, ele era de boa aparência e era um moço de grande cultura, certo? É o que a Bíblia nos ensina aqui de forma muito clara. Nós vamos ver agora, irmãos, o processo, a estratégia de Nabucodonosor. Qual era a estratégia? Qual era o plano, né? Às vezes a gente olha para os nossos dias e vê algumas coisas acontecendo e a gente acha que isso é novo, né? A gente, mas está acontecendo um processo, né? Na sociedade, na política, em vários segmentos, e a gente acha que isso é novo. Irmãos, Nabucodonosor fez exatamente isso. Para ser bem sincero, ele aprofundou, ele foi muito mais radical no plano que ele tinha em relação aos imigrantes que vinham, né? E não vinham numa boa, não vinham para ficar numa boa, eles vinham na condição, eu volto a dizer, de escravos. Por mais que alguém, talvez algum irmão aqui esteja pensando, mas pastor Ricardo, a bem da verdade, Daniel estava numa boa, né? Porque Daniel era sábio. Irmãos, não era nada disso. Como vimos aqui, provavelmente a primeira providência
que eles tiveram, que o Nabucodonosor instruiu Aspenaz, era torná-los eunucos. Eu não sei se os irmãos acham que isso é uma boa coisa, né? Que coisa séria, né? E depois, quando nós vamos ver na sequência, mas eu já antecipo um pouquinho, quando ele pede uma dieta diferente para Aspenaz, Aspenaz sabia que se mexesse na dieta que o rei havia dado, ele disse assim, o rei pode me matar. Eu posso correr risco de vida. Por quê? Porque por mais que alguém pense que era muito bom viver no palácio, as regalias do palácio, comer a dieta, né, melhor que o rei oferecia, na verdade, irmãos, a responsabilidade era muito maior. Um mínimo deslize poderia custar a vida de quem estava lá. Para eles mandarem enforcar, prender e enforcar, era fácil, era muito comum. Tira o fulano e substitui, né? Então, irmãos, era um ambiente muito difícil, na verdade, certo? Mas vamos ver, então, a estratégia de Nabucodonosor. Qual era a estratégia? Escute. A estratégia era desconstruir a identidade pessoal, patriótica e espiritual desses imigrantes hebreus, desses jovens. A primeira coisa, o plano, né, que fazia parte do plano, e nós vamos ler apenas algumas coisas aqui, muito claras na Bíblia, mas a estratégia de Nabucodonosor era esta: desconstruir a identidade. Guarde essa expressão, desconstruir. Ora, o que é uma desconstrução? Uma construção, é óbvio, né? É algo que é levantado, construído. O que foi construído já está construído. Alguém que quer desconstruir, o que ele faz? Ele tem como objetivo de derrubar aquilo que já havia sido construído. Muito simples, muito óbvio. E ele sabia, né, que para que pudesse estabelecer um novo padrão de vida para esses jovens, ele precisava desconstruir a história pregressa, a história anterior deles. Eles tinham que esquecer o passado. Eles não podiam estar num novo país com o coração cheio de Jerusalém, lembrando do seu Deus, lembrando da lei anterior do seu Deus, lembrando da comida que comiam, lembrando da região, lembrando dos pais, lembrando dos irmãos, lembrando dessas coisas. Eles não podiam. Então a estratégia de Nabucodonosor era essa: desconstruir a identidade pessoal, patriótica e espiritual. Pelo menos, tá? Então, qual foi a primeira coisa que ele fez? O que ele fez? Ele mudou, em primeiro lugar, ele tirou esses jovens, obviamente, da sua terra, né? E levou eles para a Babilônia. Primeira mudança, né? Tira de onde estão e leva eles para uma terra estranha. O que os irmãos acham? É bom isso aí? Por mais que se alguém gosta, né? Talvez alguém diga, pastor, meu sonho é se eu pudesse morar num outro país, pudesse morar na Europa, uma coisa é alguém desejar ir morar num outro local, chegar lá num estado livre, em liberdade, e poder trabalhar lá honestamente, ganhar o seu dinheiro honestamente e construir um sonho. Tem muita gente que mora no exterior. É uma coisa. Agora, quando alguém é levado à força para morar e chega lá na condição de escravo, é o primeiro propósito, a primeira atitude de Nabucodonosor para fazê-lo esquecer as suas raízes, a sua terra, que obviamente ele amava. O que estava acontecendo aí? Ele estava mexendo na vida emocional deles.
Ele sabia que esses jovens teriam saudade, talvez do pai e da mãe, que talvez ficassem lá. E ia ter saudade da terra deles, das comidas de lá. O que estaria acontecendo? Eles estariam, o Nabucodonosor estaria mexendo na vida emocional e sentimental deles. Que coisa, irmãos. Isso parece simples, mas não é, irmãos. É muito sério. É muito sério. A gente sabe de pessoas que, por exemplo, vão morar em países muito frios, né? Mas que esses países oferecem uma condição de vida financeira muito boa e vão morar lá, países escandinavos. Vou dar um exemplo: Suécia, Islândia, enfim, países frios, né? E muitos que vão morar lá, por mais que o salário seja alto, que a educação seja maravilhosa, não conseguem ficar muito tempo, porque lá tem 9 meses, mais ou menos, de inverno. E o sol sai só às vezes em quando. E a gente está acostumado no Brasil, né, com bastante sol, com calor, né? Por mais que a gente more aqui no sul do Brasil, que é frio aqui, mas ainda assim no verão tem bastante sol, tem bastante calor. E nesses países escandinavos não. Então tem gente, muita gente que tira a vida nesses países, inclusive que moram lá, que nasceram lá, porque é um país muito pesado. É um país onde, imagina tu acordar todo dia e ou tá chovendo, ou tá caindo neve, ou tá frio demais. É difícil, irmãos. Mexe no emocional. E muita gente tira a própria vida. Então você imagina mais ou menos o estado desses jovens quando foram tirados do seu país. A segunda providência de Nabucodonosor. Deles, né? É bom lembrar aqui que o nome Daniel em hebraico significa Deus é meu juiz. Daniel tinha Deus até no nome. Coisa linda isso. Glória a Deus. Bem-aventurado é quem tem um nome bíblico que tem um significado abençoado, né? O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Então, imagine sempre que a mãe de Daniel, né, os pais chamavam, ou alguém chamava Daniel, ele lembrava, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz. Ele tinha no próprio nome a lembrança que o fazia lembrar do seu Deus. O que fez Nabucodonosor? Vamos mudar o nome. Nós não queremos que ele se lembre do seu Deus. Então, o nome dele foi mudado, conforme o versículo 7 aqui. Você tem a Bíblia aberta aí? Daniel 1 e 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. Como nós estamos falando de Daniel, vamos lembrar que este nome Beltesazar, o prefixo Bel, ou Beltesazar, significa príncipe de Bel. Então ele recebeu um outro nome, certo? Príncipe de Bel. Beltesazar, príncipe de Bel. E quem era Bel? Um deus babilônico. Então notem, já está agora acontecendo um processo de mudança, de lembrança de identidade espiritual. Que forte isso, irmãos. Esse processo, eu volto a dizer, não é novo. Não é novo. A gente sabe que acontece muito hoje em dia, né? Com algumas mudanças aqui, outras ali, mas a ideia é esta, né? Para conseguir desconstruir a identidade pessoal da pessoa, para que ele não se lembrasse mais do seu Deus, e ele pudesse, a partir de chegar em Babilônia, é como se dissesse, agora a partir de hoje, quem vai ser o teu príncipe, agora é Bel, agora Bel vai ser o teu Deus,
Agora tu vai servir a ele. Agora tu não estás mais em Israel. Agora tu estás na Babilônia. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Não funcionou com Daniel, irmãos. Não funcionou. Porque ele era tão crente, irmãos, tão fiel a Deus, que na verdade, irmãos, glória a Deus, eu só quero lembrar os irmãos, eu falei, eu acho que há bastante tempo isso, mas eu quero lembrar os irmãos lembram quando Daniel foi para a cova dos leões? Lembram? Lembram que o rei foi enganado pelos sátrapas, né? O rei foi enganado, e quando se deu conta, o Daniel, que era o preferido do rei, porque realmente ele se tornou um ícone, se tornou um instrumento extraordinário de Deus, dada a inteligência. A Bíblia diz que ele, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram avaliados nas perguntas científicas e culturais, e foram encontrados 10 vezes mais sábios que todos os sábios de Babilônia. É extraordinário. E ele era muito destacado, ele era muito relevante no palácio. E quando ele foi colocado na cova dos leões, o rei não dormiu, lembram? Ele ficou acordado a noite toda. E quando o rei foi cedinho lá na cova, o rei lá na cova dos leões, ele chama, e quando ele chama, que nome ele chama? Quem se lembra? Ó Daniel, servo do Deus vivo, talvez acontecesse que tu tivesse sido liberto. E ele grita lá de dentro: ó, vive, ó rei, aleluia. O Senhor viu que eu era inocente, mandou o anjo aqui e fechou a boca dos leões. O próprio rei não chama ele de Beltesazar, porque o próprio rei sabia que o Deus de Daniel não era Bel. Ele chama Daniel de Daniel, porque sabia que o Deus de Daniel era o juiz dele, irmãos. Que coisa forte. Não deixe roubar a tua identidade, irmãos. Cuida da tua identidade. A ação, a ideia do diabo é a mesma, a estratégia do diabo é a mesma. Que eu e você não venhamos saber quem somos. Os irmãos lembram na tentação de Jesus? O diabo, quando o diabo tentou a Jesus, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, botou um C de dúvida, de condição. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como assim, se tu é? Qual era a ideia? Mexer e colocar dúvida em Jesus, para ver se Jesus duvidasse. Porque Jesus, fisicamente falando, estava fragilizado naquele momento. Ele já estava jejuando há 40 dias. E quando alguém está fraco, irmãos, fisicamente, ele pode até a cabeça não funcionar muito bem, ele pode ter alguma dificuldade, porque estava fraco, fragilizado. E o diabo oportunista, que sempre foi, sempre é e sempre será, ele tentou colocar a dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus. E Jesus sabia quem ele era, irmãos. E ao longo da Bíblia, né, em João, por exemplo, fala muito no Evangelho de João, Jesus atestando que ele não veio para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Ele sabia muito bem que o Pai Celestial era o seu Deus, era o seu Pai. Quantos glorificam a Deus? Como é que está a nossa identidade, irmãos? Como é que está a nossa identidade, a minha identidade cristã? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe o valor que você tem? Você sabe o que a Bíblia diz que você é? Nós nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus? Deus, a semelhança de Daniel, é o nosso juiz? A gente sabe que Deus é o nosso juiz? Ou será que a gente sempre está pleiteando as nossas causas, botando
brotando, né, para quebrar, no sentido negativo, para resolver os problemas quando alguém nos ofende, quando alguém faz mal para nós e nem nos lembramos que o nosso juiz é Deus. Que coisa forte. Mas Daniel sabia que Deus era o seu juiz. Coisa forte isso. Bem, então vemos aqui a primeira coisa, a primeira estratégia de Nabucodonosor para desconstruir a identidade pessoal, patriótica e espiritual. Patriótica porque mudou ele, né, da sua pátria, de Israel, para Babilônia, mexendo também na sua vida emocional. Mudando seu nome, estava mexendo na sua identidade espiritual, tentando fazê-lo esquecer o seu Deus, a lei do seu Deus. Vemos agora também que Daniel teria que aprender uma nova língua e uma nova cultura. Versículo 4, fique aberto aí, Daniel 1 e 4. Qual era o objetivo deles, né? Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, idosos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. As letras e as línguas, a cultura e o idioma, certo? Então, este também era um objetivo, né? Quantos irmãos no nosso país, né, defendem a cultura brasileira, né? Sem lembrar que muito da cultura brasileira traz junto dela perigos espirituais, né? Quantos falam tanto, né, da cultura, como o nosso Brasil foi feito, né? Os cultos afros, isso faz parte da cultura, aquilo faz parte da cultura, o samba faz parte da cultura, isso e aquilo faz parte da cultura, e tal dança faz parte da cultura, isso e mais aquilo, e vem uma pleiade de coisas que muitas vezes por trás existe uma ação maligna que afetou a cultura. Então a cultura, num primeiro momento, faz parte de um país, mas a cultura, quando tem influência espiritual, ela pode ser um laço perigoso para aquele que conhece a palavra de Deus, se ele se deixar levar por ofertas aparentemente naturais. Nada a ver. Eu me lembro, irmãos, quando a gente era criança, se falava tanto, né, sobre festas de São João, festa disso, festa daquilo, né? Pode ou não pode, deve as crianças estarem lá ou não, e muitos achavam, acho que pode, eu acho que não pode, mas irmãos, é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque o diabo trabalha na cultura, a cultura mundana, a cultura pecaminosa, é perigosa para a nossa fé, e nós precisamos ter a postura que Daniel teve, conforme Daniel 1 e 8. Daniel 1 e 8. Abre aí, se você não tem aberto. Vou ler aqui. Olha que interessante. E Daniel propôs no seu coração. O que Daniel fez? Propôs aonde? No coração dele. Por que ele propôs no seu coração? Olhem para mim aqui. Olha o que significa isso. O que significa quando eu proponho algo no meu coração? Eu estou dizendo, é o meu sentimento, é o meu desejo, é a minha decisão. Ele não estava falando em nome dos outros, ele estava falando em seu nome. É como se ele dissesse, eu não sei o que Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente conhece mais assim os nomes deles, os nomes dos babilônios, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei o que o outro grupo, aquele que eu falei entre eles, né, que não aparece, os outros, eu não sei o que eles vão fazer, mas a Bíblia diz que o que Daniel fez, irmãos,
Então escute, nós temos que ter cuidado para ter convicção pessoal, irmãos. Olhem para mim. Eu preciso ter convicção pessoal, você precisa ter convicção pessoal. Não importa o que o nosso outro irmão pensa. Daniel estaria dizendo, em outras palavras, olha, eu não sei o que Sadraque pensa, o que Mesaque pensa, o Abdinego pensa, eu não sei, mas é isso que Deus quer de nós. Como? Uma escolha pessoal. Perfeito, é isso mesmo. Olha o que diz aqui. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Interessante a palavra contaminar com as iguarias do rei. Como assim, pastor? Como assim iguarias do rei contaminada? Mas não era comida boa que estava na mesa do rei? Que negócio é esse? Rejeitar a melhor comida. O rei estava dando um privilégio para eles comerem a comida que o próprio rei comia. Agora Daniel não quer. Por que Daniel não queria, irmãos? Não era só uma comida, irmãos. Não era só uma comida. Os deuses babilônicos abençoavam aquelas comidas. E provavelmente em algum dia da semana, algum dia no cardápio, viria comida que a lei não permitia que um judeu comesse. Nós sabemos que a dieta hebraica para o Antigo Testamento, né, os judeus não podem comer determinados tipos de animais. E ele já estava pensando lá na frente, ele poderia dizer, olha, aqui eu não tenho escolha, é o rei, como é que eu vou argumentar com o rei? E ele dizia, não, eu tomo a decisão, eu não vou me contaminar. Irmãos, isto é extraordinário. Quando nós temos um desejo sincero de ser fiéis a Deus, Deus nos ajuda a ser fiel a Ele, irmãos. Às vezes a gente está em situações que a gente diz assim, aqui onde eu trabalho não tem como fazer isso. Aqui onde eu estou não dá. Aqui eu sou só funcionário aqui. E a gente às vezes facilmente, desculpe minha expressão forte, se vende assim, né? Aqui fazer o quê, né? Pois é, Daniel não pensou assim, irmãos. Olha o que Daniel diz. E Daniel propôs no seu coração, ele tomou uma decisão. Ele sabia que poderia morrer por causa dessa decisão. Mas ele diz, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí o que ele fez? Portanto, pediu. Portanto, pediu. Diga comigo bem forte. Portanto, pediu. 1, 2, 3. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele pediu para o chefe. Irmãos, temos uma ideia de Deus para nós aqui. Se alguma coisa não agrada a Deus onde você trabalha, fale com Deus sobre isso e converse com seu chefe. Tenha coragem que Daniel teve. Daniel fez isso. Só por pedir isso poderia primeiramente ser negado, ou se ele insistisse, se negasse a comer, obviamente ele poderia ser morto, porque ele era um escravo. Ele não tinha vez, não tinha direito a nada. Mas ele pediu, irmãos. Vimos como Deus socorre a gente nos ambientes mais difíceis, onde a gente olha e diz, não, aqui não tem como. Irmãos, Deus mostra para nós, pela sua palavra, que Ele está com aqueles que procuram ser fiéis a Ele. Aleluia. Mas pastor Daniel correu risco? Correu. Poderia ter morrido? Podia. Poderia ter acontecido tanta coisa aqui, né? Vamos à frente, a hora passa tão rápido. Então Daniel teria que aprender uma nova língua, uma nova cultura, né? Bem, poderíamos falar muito mais, mas temos 10 minutos, menos ainda. Eu queria tentar localizar com os irmãos para uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Como Daniel sobreviveu espiritualmente, fisicamente e emocionalmente
em um ambiente pesado, estressante, diabólico e tóxico. Como que ele sobreviveu? 70 anos. Desculpe a minha expressão. Como ele não pirou? Como é que não entrou em depressão? Irmãos, vocês sabem quantos reis ele serviu? 4 reis. 4 imperadores, saía um, entrava outro e Daniel ficava. Que coisa, irmãos. Aleluia! Você pode dar glória a Deus comigo? Glorifique a Deus, irmãos. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é o nosso Deus, o Deus de Daniel é o nosso Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que eu e você transformemos o ambiente onde estamos, porque afinal de contas eu e você somos luz agora. Somos luz, irmãos. Como, irmãos? Como que Daniel sobreviveu? A primeira resposta eu já dei, no verso 8. Como que ele conseguiu sobreviver? Primeiro, ele era decidido e firme em seus propósitos espirituais. Eu vou usar uma expressão, Daniel tinha pegado, irmãos. Com Daniel era o seguinte, ou eu sou crente, ou eu sou crente. Ou eu sou crente, ou eu sou crente. Ou eu sou fiel, ou eu sou fiel. Ele não negociava mais nada que isso. Ele era decidido. Resolveu, Daniel, firmemente não contaminar. Irmãos, aqui está para mim e para você o primeiro segredo. Crente que não é firme se vende. Crente que não é firme se desvia. Crente que não é firme, irmãos, aceita propina. Crente que não é firme se corrompe. Crente que não é firme aceita qualquer proposta, irmãos, em nome de um salário, em nome de uma vantagem. No entanto, Daniel sacrificou a própria vida e disse: eu não. Eu proponho no meu coração não me contaminar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, meu querido. Número 2. Ele era sábio. Primeiro, ele era firme e decidido. Firme. Do seu propósito. Não vou negar o nome do Senhor. Vou ser crente aqui na Babilônia. Eu não estou no meu país, mas eu vou ser crente aqui. Aqui eu vou obedecer a lei. Né? Segundo, ele era sábio. Escutem o que eu vou dizer, guardem isso, olhem para mim, isso aqui é extraordinário, irmãos. Não tem como nós nos darmos bem no tempo em que vivemos sem sabedoria. Às vezes as coisas acontecem negativamente para nós porque nós não temos sabedoria. Irmãos, não é toda guerra que a gente tem que entrar. Às vezes tem crentes que por não ter sabedoria compra uma guerra com o chefe, compra uma guerra com o subchefe, com o dono da empresa. Por quê? Porque existem coisas, irmãos, que podem ser negociadas, desde que tenha-se sabedoria. E Daniel tinha sabedoria. Por ter sabedoria, ele foi conversar com Aspenaz e contou a situação para ele. Só que ele já tinha um plano, irmãos. Ele já tinha uma proposta. Porque Aspenaz, chefe dos eunucos, poderia dizer: Daniel, não tem como resolver isso aqui. Mas tu vai comer o quê? Ele já sabia a resposta. Ele já tinha a dieta preparada. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, me dá sabedoria. Quando Deus nos dá sabedoria, irmãos, a gente vai saindo para não colidir com ninguém enquanto é possível. Há situações que não será possível e vai haver colisão. Há coisas que não tem como resolver. Porém, irmãos, na maioria dos casos, se nós tivermos sabedoria, irmãos, Deus vai nos dar graça.
E nós vamos conseguir sobreviver em ambientes difíceis e sermos ainda considerados como excelentes trabalhadores aonde estamos, como Daniel foi. Aleluia. Número 3. Ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente e era irrepreensível. Marcos, que coisa gloriosa. Está escrito em Daniel 6, irmãos. Abra comigo aí. Já estamos indo para o final, tá? Olha Daniel 6 aqui, que lindo esse texto. É um dos textos que eu mais gosto de ler. Versículo 3 e 4. Diz assim: então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Irmãos, ele trabalhava de tal forma, a sabedoria dele, o trabalho que ele fazia era tão perfeito, que não deixava brecha para ninguém entrar, não deixava situação para ninguém acusar. Ele era um trabalhador por excelência. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos assim, nos dê esta graça para podermos vencer em ambientes difíceis. Você consegue imaginar a hora que as coisas ficam ruins numa empresa, né? E o chefe pensa, vou ter que demitir alguém. Aí quando ele pensa em você, ele diz, esse eu não posso demitir, porque esse trabalha bem demais aqui. Esse é amigo de todo mundo, esse é um grande líder. Esse é uma pessoa diferente, esse é uma pessoa que resolve problemas na sessão e não cria problemas na sessão. Esse é uma pessoa que sabe lidar com o mais simples e com o superior de todos, com o diretor da empresa. Esse é uma pessoa que sabe entrar e sabe sair, como Davi. Esse é uma pessoa prudente, é uma pessoa amável, é um grande profissional. Esse eu não posso demitir. Pronto, está aí um Daniel, irmãos. Aleluia, quantos podem glorificar a Deus? Vamos ficar em pé. Eu finalizo. Ele orava 3 vezes ao dia. Olha o que diz aqui no verso 10, aí Isaías 6 ainda. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, aí lembra que eu falei, tem coisas que não tem como resolver. Ele não tinha como resolver, era uma lei, já estava assinado. Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E fazia o que na oração? Dava graças diante do seu Deus. Porque a coisa ficou preta, sim ou não? O que diz ali? Como também antes costumava fazer. Quer dizer, Daniel não foi orar 3 vezes ao dia porque a coisa ficou difícil. Hoje eu tenho que orar 3 vezes ao dia, porque senão eu vou para a cova dos leões. Não, ele já orava 3 vezes ao dia. Já era o seu hábito. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando lutas tão difíceis. Estamos cansados, estamos tristes. Estamos abatidos, mas nós podemos fazer como Daniel. O que Daniel fazia, irmãos, nada mais é do que está escrito em 1 Pedro 5 e 7. Quem se lembra que está escrito lá? Obrigado, querido irmão Eliseu. Lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Daniel, irmãos, ia orar a Deus, e ele agradecia, diz que ele dava graças, ele agradecia. Agradeça, não importa a situação, agradeça. A Bíblia diz que ele dava graças ao seu Deus. Irmãos, por mais que esteja ruim, não vamos reclamar dos nossos ambientes, não vamos murmurar da situação. A Bíblia diz que nós devemos dar graças por todas as coisas. Se você não está bem, vá para a presença de Deus e derrame a sua alma como Ana fez. Derrame, chore, derrame lágrimas na presença de Deus. Faça isso uma vez ao dia, faça isso 2, 3, se puder mais ainda. Derrame a sua alma na presença de Deus, porque Deus está nos ouvindo, irmãos. Glória a Deus. Que maravilha. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Curve a sua fronte, por favor. Eu gostaria de saber se talvez alguém aqui esteja passando um momento não tão bom, esteja triste com algo, chateado, lutando talvez no seu trabalho, lutando talvez na sua casa, na sua família, talvez onde você mora, com seus vizinhos, ou um parente, ou lá onde você estuda, talvez você esteja recebendo algum tipo de perseguição, talvez alguém esteja ignorando você, falando mal de você injustamente, como aconteceu com José, como aconteceu com Daniel, que os sátrapas tentaram tirá-lo do caminho com inveja dele, porque sabiam que o rei queria instituí-lo sobre todo o reino, porque ele tinha um potencial extraordinário. Entregue a Deus as tuas lutas, entregue a Deus teus problemas, chore aos pés do Senhor. Vamos orar agora, queridos. Coloque a mão no teu coração comigo. Nosso Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer porque a tua palavra, Senhor, ela nos ensina o caminho que devemos seguir. A tua palavra, Senhor, nos dá as armas. A tua palavra nos dá, Senhor, o remédio que precisamos, Senhor. Obrigado pelo exemplo extraordinário de Daniel, que sofreu tanto, Senhor, na Babilônia, ficou lá 70 anos, Senhor. Foi lá um adolescente, e lá no final do livro de Daniel, no versículo 11, Senhor, o anjo, ao falar com ele, ao revelar a ele os mistérios proféticos, Senhor, os acontecimentos futuristas, Senhor, ao revelar para ele, disse: a ti, Daniel, tu vais descansar em paz, quando tu fores recolhido ao descanso. Está falando que ele iria descansar. Ele já era um velhinho, que segundo os historiadores teria entre 80 e 90 anos. Ficou o Senhor anos e anos no cativeiro, mas fez a diferença lá. Oh, nos ajude, meu Pai, nos dá graça. Quantas vezes nós estamos cansados da caminhada, quantas vezes nós estamos cansados, Senhor, das lutas, das dificuldades, dos problemas, das tribulações, das dores, das doenças. Senhor, nos ajude, querido Pai. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo possa renovar as nossas forças esta noite, que a graça divina, o poder do Senhor renove a nossa vida, Senhor, e possamos, Senhor, como Daniel e como Pedro, lançar toda a nossa ansiedade aos teus pés, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos, que Jesus abençoe a vida de cada um, lembrando, né, dos anúncios que seguem, né? Vamos ter aqui no sábado pela manhã uma abençoada reunião, né,
com as mulheres, as irmãs já sabem, né, no grupo. À tarde, que hora será? Às 15 horas, isso, às 15 horas, né? E à noite, no domingo, irmãos, domingo pela manhã, oração, 9 horas, uma abençoada escola bíblica, e à noite um grandioso culto para a glória do Senhor, onde todos são muito bem-vindos. Curve a sua fronte. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para sempre. E todos bem forte dizendo, amém. Deus abençoe, queridos, um bom retorno a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.